Olá, o Alesp em Pauta começa agora e nós vamos falar sobre a segurança nas rodovias. Muitas viagens aí no começo do ano, carnaval, e nada melhor do que ter segurança para ir e vir. E principalmente ali, né, com os veículos. Para comentar um pouquinho sobre esse assunto, eu recebo aqui nos nossos estúdios o capitão Thales, que é do CPRV, que é o Comando do Policiamento Rodoviário do Estado de São Paulo. Capitão, muito obrigada pela sua participação. Obrigado pelo convite, Priscila. Obrigado, Guilherme. Estou à disposição. Que agradeço. Também recebo aqui o Guilherme Ferreira, que é mecânico, que vai dar muitas dicas para a gente. Obrigada. Olá, Priscila. Obrigado pelo convite. Obrigado, Thales. Estamos aí à disposição também para tirar as dúvidas. Tá ótimo. Bom, para começar, capitão, a gente está num período que tivemos aí o finzinho do ano, muitas pessoas viajando, as rodovias bem cheias, e começo do ano também, muitas pessoas ainda de férias, e o encerramento ali para o ano começar, carnaval, né? Então a gente está bem pertinho dele, mas o perigo aumenta. Nós temos um grande aumento no número de veículos nas rodovias, e principalmente agora, é importante lembrar da época de chuvas. Nós temos uma época agora de chuvas, de bastante neblina em alguns pontos também, e isso acaba acarretando em maior quantidade de acidentes. As pessoas precisam tomar bastante cuidado com isso. A questão do carnaval também tem muita gente que acaba abusando do álcool, né? E uma coisa que não pode, porque não combina álcool e o volante, mas muita gente arrisca. Sim, bastante. Nós temos também bastante fiscalização nessas épocas. É muito comum nós encontrarmos pessoas que ainda, depois de tanto tempo de lei seca, tanto tempo que a gente vem conversando sobre esse tema, e as pessoas ainda arriscam dirigir embriagadas. Guilherme, para uma viagem segura, o que é preciso ter? Né? Antes de sair de casa, tem que fazer a revisão ou ela precisa ser feita o ano todo? É importante fazer o ano todo, né? Para você ter sempre seu carro ali à disposição para você poder fazer sua viagem. Não deixar para fazer a revisão do seu carro um dia, 2 dias antes de viajar, porque isso é uma prática que o brasileiro tem bastante, porém é uma prática arriscada, devido aí, você vai colocar uma peça no seu carro, tem o tempo de acomodação das peças, tal. Então é sempre importante ter sempre o seu carro sempre revisado, sempre dentro do período de revisão periódica, né? Então, porque então não é, já que você falou dessa acomodação da peça, não é garantia de fez a revisão, vai viajar, tá tudo bem. Até tem pessoas que saem, né, de casa e falam, poxa, mas acabei de fazer revisão no carro e deu problema. Então é isso. Acontece, a gente não tem um dado assim, mas é normal acontecer, às vezes vem uma peça com defeito, é normal, porque é uma linha de produção que é feita essa peça. Então pode vir uma peça com defeito, na hora de instalar no carro do cliente não dá o problema, só que após ali o cliente rodar com o veículo, a peça começa a apresentar defeito. Então por isso que a gente sempre pede para o cliente vir até 2 semanas antes para poder estar fazendo a revisão no carro dele, antes de viajar, né, no caso. Capitão, isso é importante, né? Muitas pessoas acabam ficando na rodovia e um problema, uma pane ali no carro, pode causar acidente? Pode causar acidente, como o Guilherme disse, realmente às vezes alguns veículos, a pessoa ela começa a deslocar, essa peça às vezes ela está trabalhando numa velocidade diferente na cidade, mais devagar, né? E quando ela entra na rodovia, que você vai exigir um pouco mais do carro, ela pode acabar apresentando algum problema. Uma coisa que eu acho que seria até importante a gente citar, falando em relação a essas panes que nós temos, boa parte todas as rodovias, elas possuem um serviço, por exemplo, serviço de guincho, serviço de atendimento ao usuário, aquelas regiões que são concessionadas, nós temos bases, né, o famoso SAL, que é o Serviço de Atendimento ao Usuário, e muitas vezes as pessoas elas param em algum lugar qualquer da rodovia, sendo que elas poderiam parar em uma base, então ela tem o guincho à disposição, ela tem um sistema lá a própria base do policiamento rodoviário, estou sentindo um barulho estranho no meu carro, estou ouvindo um barulho estranho, eu vou encostar para encosta numa base, explica a situação, a gente pode acionar às vezes o pessoal do próprio guincho da concessionária, não tem custo, né, para a pessoa, e aí depois, identificando que houve um problema no carro, ela pode acionar o seguro dela, acionar um guincho, para depois retornar para cá. Muitas vezes isso acontece, às vezes a pessoa ela insiste em tentar continuar a viagem e aí você tem um problema do carro quebrar às vezes em cima da pista, que é um risco muito maior, ou ele acabar quebrando em um momento e gerar um acidente, né?
Guilherme, até o que o capitão disse é muito importante, né? Às vezes o carro começa a lhe mostrar alguma coisa, mostrar que está esquentando e a pessoa continua, ou está com problema ali no pneu, continua. Isso não é bom para o carro também? Não, não é bom para o carro, porque às vezes é um defeito que está começando ali e o cliente continuar, insistir, acaba agravando num problema maior, entendeu? Se for no caso de um bico injetor que está começando ali a dar problema, pode vir dar um calço hidráulico no motor e aí o motor acaba quebrando ali, porque, né, é muita pressão para dentro da câmara de combustão e acaba quebrando. Então, é o ideal que o capitão falou. Sentiu que o carro não está legal, tá começando a apresentar encosta, porque realmente ali pode vir dar um problema maior se insistir, né? Aí, rodando. Às vezes, o que acontece também muito em volta de feriado é o trânsito. Então, o trânsito que fica bem carregado, bem puxado, e às vezes o carro também precisa daquela paradinha. Não é só a gente que precisa parar para ir ao banheiro, para comer alguma coisa. O carro também precisa, Guilherme, dar aquela paradinha ou não? Não. Só carro, se tiver alguma coisa estranha. Isso, se o carro estiver dentro ali, com as revisões tudo ok, tudo certinho, não. O carro aguenta ali ficar horas e horas rodando, que não tem esse problema não do carro cansar, né? Só tem que parar para abastecer e tal, e aí é sempre bom, dependendo do tamanho da viagem que você está fazendo, você dá uma checadinha ali no motor, ver se está tudo certinho. Mesmo carro mais velho? Sim. Se tiver dentro dos padrão ali das revisões, não precisa parar na pista não, ou parar para dar uma olhada assim, entendeu? Você comentou sobre essa questão do carro, só complementando o que o Guilherme falou, eu acho que é importante a gente lembrar o seguinte: o carro ele não funciona somente na gasolina, né? Então, muitas vezes as pessoas elas olham para a questão da gasolina, vou abastecer o carro e vou sair andando. Está dentro da revisão também, eu vou sair andando com o carro. E, por exemplo, às vezes alguns carros eles consomem um pouquinho mais de óleo. Então, às vezes, mesmo fazendo a revisão, é importante antes ela dar uma olhadinha na vareta do óleo, ver se está dentro do nível. Água no para-brisa, água, né, no sistema de resfriamento do carro, porque muitas vezes acontece isso. A pessoa ela está indo num dia que está sol, então ela nem olha para a água porque ela não vai usar o limpador do para-brisa dela. Só que na hora que ela está no meio da rodovia, ou quando ela está retornando, ou quando ela de repente começa uma chuva, e aí ela vai lá, ela não consegue usar o para-brisa, suja de alguma forma, ela não consegue usar. O óleo, às vezes, você tem carros que param às vezes na rodovia por problemas de óleo, e o problema de óleo é gravíssimo, acho que o Guilherme pode até falar melhor, mas assim, um carro quando ele fica sem óleo, um risco de pane enorme para o carro, um problema para o carro, e obviamente se o carro para na rodovia, é um enorme problema para a gente também, porque um carro parado numa via que anda a 100, 120, 130 por hora, 120 né, por hora, ele é um risco enorme de um acidente de trânsito. Aí o senhor falou até a questão do para-brisa, porque tem também o ressecamento ali daquela borracha, né? Também. Então precisa tomar cuidado também por conta disso, né? Olhar, sempre revisar, não só nas rodovias, no dia a dia, né? A gente tem enfrentado chuvas bem pesadas aí em janeiro, então por segurança, né? Só me permite um outro ponto que você me falou agora em relação a ressecamento. Uma coisa que quase ninguém olha no carro é o step. Quase todas as nossas viagens a gente vai ver a pessoa, o step dela está murcho. E ela vai lembrar de encher o step do carro dela para viajar quando o pneu furou. E aí ela vai olhar o step dela está murcho e ela não consegue rodar muito bem com o carro. Às vezes, mesmo que ela esteja com o step cheio, o pneu ele tem uma validade. Então você fala assim, às vezes um cara tem um carro mais velho, eu tenho meu carro aqui, né, carro de colecionador, o pneu é o mesmo que tinha há 20 anos atrás. Esse pneu ele já está inservível, ele já não tem mais, o pneu tem validade também. Então a gente precisa olhar no nosso pneu, tem lá o índice para você ver a validade do seu pneu, tem a data dele. Mesmo que ele esteja ainda com aqueles, mesmo que ele esteja os dentes ainda, lá, não sei como que falam, né? Ele tem validade. Então às vezes a pessoa ela usa os 4 pneus do carro e deixa o step, usa os 4 pneus e deixa o step. E aí quando ela vai ver o step dela, já está com 10 anos, 12 anos, que é o mesmo pneu que está ali. Quando ela vai usar, o pneu estoura. E estourar um pneu numa rodovia com uma velocidade... É uma situação crítica, né? Às vezes até de dirigibilidade para a pessoa. E como eu falei, causar o acidente por conta disso. Então é importante a pessoa olhar o pneu dela, ver se o pneu dela está na validade. E se não estiver, ela tem que trocar o step também. Independente de usar ou não. Guilherme, você percebe muito isso nos carros? Sim, primeiro a questão do step, né, que o capitão falou, que na verdade
nas revisões é verificado, é calibrado o step, porém, tem cliente que faz revisão de 1 em 1 ano. Então, quando voltar para a gente vai estar murcho de novo. Então, é de responsabilidade do condutor, né, do proprietário do veículo, estar sempre calibrando. Toda vez que calibrar os 4 pneus, tem que calibrar o step, porque ele murcha, ele abaixa a calibragem da mesma forma do que os outros, entendeu? Então, como é um pneu que fica parado, ele ainda acaba abaixando mais do que os outros. Então, é de responsabilidade do condutor o step. E a questão do limpador de para-brisa que você comentou, também é um item de revisão. Todo carro que passa para a gente para fazer revisão é analisado e é substituído caso tenha necessidade, né? Então, é um item de revisão, é sempre bom estar... É um item de segurança também do veículo, né? Então, é sempre bom estar dentro do padrão. No caso, capitão, até, por exemplo, do pneu, né? Tem também regras e punições, caso o condutor não tenha, então, o pneu... Se ele estiver fora da validade, também tem multa? Olha, tem, mas é algo que a gente acaba... não é a maior fiscalização que a gente faz. O pneu está lá, está íntegro, a pessoa está viajando, ok. Onde a gente gostaria sempre de falar, assim, o maior problema de pneu é que as pessoas não sabem quando um pneu está liso. Todo mundo imagina que o pneu liso é aquele pneu de Fórmula 1, é aquele pneu que está completamente liso. E o pneu liso, ele é um pneu, qualquer pessoa que estiver nos assistindo vai perceber. Dentro do pneu, você vai ver que tem, no suco do pneu, ele tem umas bolinhas. Essa bolinha chama TWI. Quando o TWI do pneu estiver na mesma linha que a borracha do pneu, você passar a mão, você vai ver que tá, o índice, ele já está liso. Isso quem decide é a própria fabricante. Ela decide e fala assim, ó, daqui para frente o pneu já não tem mais serventia. Então é importante a gente olhar o pneu, viu que chegou nesse nível da bolinha, que a bolinha está no mesmo nível que a borracha do seu pneu, tem que trocar o pneu. Às vezes você para e fala assim, senhor, o seu pneu está liso. Aí ele fala assim, não está liso, ele está normal. Aí você fala, olha, ele não está normal, porque ele não está Fórmula 1, ele não está completamente liso, mas ele já está inservível. O liso é o careca, que todo mundo fala, tipo pneu careca. Às vezes ele chega ao nível de estar um pneu careca. É um pneu que ele está completamente liso, ele já perdeu completamente a banda de rodagem dele. E hoje em dia, você vai ver assim, às vezes, até por uma questão econômica, a pessoa ela tenta às vezes comprar pneus mais baratos, porque o pneu é um item relativamente caro, o valor, e ele quer fazer o pneu, que é aquele pneu que eles falam de recortado. Então, imagina assim, eu vou lá, meu pneu ficou liso, né, no que eu estou falando, do TWI, eu vou lá e troco. Troquei meu pneu, geralmente você vê que a pessoa fala assim, você vai usar esse pneu? Não, então vende pra gente, pega aqui de volta. Ele pega esse pneu já utilizado, faz uma nova linha em cima daquele pneu, só que veja, se você faz isso, você diminui a borracha desse pneu. Certo? Ele corta o pneu na mesma linha que estava os cortes anteriores e revende esse pneu mais barato. Aí a pessoa olha e fala assim, não está mais barato, o pneu parece que está bom, e vai lá e compra esse pneu. É o recalchutado esse? É. É o remold, né? O remold. Chama e de aí, remold. quando você coloca e enche esse pneu na cidade, ele não apresenta tanto problema porque você está andando devagar. Quando você aumenta a pressão dele na rodovia, ele está rodando mais pesado, porque você geralmente está com mala, está com gente, mais quente, porque o pneu está rodando na rodovia. Você faz uma curva mais acentuada e não explode. Porque ele não aguenta essa pressão. Então é importante a gente falar com as pessoas, não comprar esse tipo de pneu, porque é um pneu que, embora seja mais barato, ele é muito arriscado. Guilherme, quais outros riscos ali que você vê, que muita gente deixa até, tipo, eu vou deixar para o limite da revisão? Então, é questão de barulho na suspensão. O pessoal hoje em dia, tá com um barulhinho aqui, um barulhinho ali, continua andando, e isso é grave até mesmo para o próprio pneu. Porque a suspensão, ela não estando íntegra em dia, ela acaba dependendo mais, como eu posso te dizer, acaba danificando o pneu. Então, a suspensão, quando ela está estourada, uma bucha estourada, um amortecedor sem ação, ela acaba tirando a geometria da suspensão de padrão, né, digamos assim. Então, acaba estragando ali o pneu de forma prematura, digamos assim, né? E acaba essa banda de rodagem que o capitão citou, ela acaba deformando.
ela deforma. Tanto na questão do amortecedor estourado, tanto na questão de uma bandeja de suspensão, a bucha de bandeja estourada, acaba deformando essa banda de rodagem. Então é uma coisa que sempre tem que estar, tipo, pô, meu carro está fazendo um barulhinho, então traz o carro para a oficina, a gente vai analisar, feito o alinhamento, o balanceamento, para estar sempre tudo em dia. É uma coisa que o pessoal deixa muito a desejar, assim, a parte da suspensão. E daí ainda mais em São Paulo, né, que a gente tanto tem... buraco, né? E daí acaba realmente alguns barulhos, você acaba não detectando até por conta de tantos barulhos e buracos Sim. que a gente acaba enfrentando, né? Isso também, essa questão das vias também é um problema. É um problema, porque é uma situação assim muito agravante para a suspensão. Tá sempre ali, né, tomando pancada, tomando um buraco, desnível, toda hora, acaba sendo um desgaste prematuro para a própria suspensão do carro. Então, acaba sendo uma coisa assim que acontece corriqueiro, né, digamos assim. Sempre tem que estar fazendo substituição, sempre tem que estar analisando. Todo carro de revisão que chega para a gente para fazer revisão, a gente analisa a suspensão, analisa direção, analisa pneu, alinhamento. Todo carro é ideal, está sempre em dia a parte de suspensão, justamente por causa da cidade que a gente mora, né? O Guilherme citou essa questão do alinhamento e balanceamento, é um outro caso interessante. Só a gente vai voltar para o pneu, né? Mas a questão do alinhamento e balanceamento, porque às vezes a suspensão já está exigindo mais, porque ela está falhando, ela exige mais do pneu. E às vezes, nesse trânsito de São Paulo, buraco, quando você não alinha corretamente o seu carro, ou balanceia corretamente, às vezes você vai ver que quando você gira a roda, você percebe que há um desgaste de uma parte do pneu. Então está comendo mais a parte de dentro do que a parte de fora. Então é importante também a pessoa olhar, e é até um indicativo. Se ele começar a perceber que o pneu dele está diferente, né, a parte de dentro está gastando mais que a de fora, é importante ele procurar fazer uma revisão para entender o porquê que o pneu dele está comendo de forma diferente de um lado e de outro. O ideal para quase todo carro é que ele desgaste de forma uniforme. Se tiver o estouro de um pneu, ele pode causar um acidente? O carro pode capotar? Não sei. A questão do estouro do pneu, ela acaba sendo assim muito mais o reflexo que vai acontecer. Então você está dirigindo, de repente você estoura um pneu, o susto, você perde um pouco da dirigibilidade, você não consegue... Porque veja, se estoura um pneu da frente, que é onde você está dando direção, você fica com um pneu fazendo a coordenada, o outro zero. E esse desnível, essa dificuldade que você vai ter de controle, e é muito rápido, porque você está falando de segundos que você vai ter que tomar uma ação, ela acaba fazendo você forçar a jogar para o acostamento, então no susto você joga para o acostamento, ou você tenta buscar voltar o controle e acessa a outra faixa. Então essa resposta ao estouro do pneu, ela acaba sendo geralmente gravíssima, porque a pessoa ela acaba colidindo contra o carro, ela tenta frear, estourou, ela tenta frear. Na hora que ela freia na rodovia, bate. Então é sempre importante assim, é raro, não é algo tão comum de acontecer, mas em acontecendo, estourou o pneu, você tentar ir jogando para o acostamento, controlando o carro até jogar no acostamento. É que o susto é muito grande, né? A pessoa assusta bastante quando isso acontece. Guilherme, daí o capitão disse, né, essa reação que a pessoa tem, e daí o carro também ali, ou de brecar, ou de jogar rápido, enfim. Quando isso acontece, é necessário depois fazer uma revisão no carro porque ele sofre algum tipo de impacto, ou é só trocar o pneu e está tudo certo? Então, Priscila, nesse caso que, né, ele chega a dar um estouro no pneu, é um carro que, para ter estourado o pneu, é um carro que não vem fazendo revisão já faz um tempo, entendeu? Então, é importante a pessoa ali chegar, levar o carro para a oficina, porque se chegou a estourar um pneu é porque faz um tempo que ele não faz revisão. Só pegando um gancho aqui do capitão, que ele falou sobre o pneu dianteiro, quando estoura o pneu dianteiro. E ele falou que a pessoa ainda consegue guiar ali. Quando estoura o pneu traseiro, não tem como. É por isso que é feito o rodízio dos pneus. O pessoal acha que é só por causa do desgaste do pneu, que a frente desgasta mais, mas não. Os pneus melhores do veículo, como desgasta sempre os da frente, os melhores têm que estar sempre atrás, justamente por causa desse caso, né? Se estourar um pneu traseiro, você não tem como corrigir.
para onde o carro jogar ele vai, porque na dianteira você ainda tem como corrigir, porque você tem a direção na frente, atrás não. Então é importante também o cliente estar sempre atento à questão do desgaste do pneu dele. Ah, começou a desgastar mais à frente, tá? Então vamos fazer um rodízio dos pneus, entendeu? Já para estar ali um desgaste uniforme e também estar sempre os pneus melhores na parte traseira. Tem um período para fazer isso ou é conforme a utilização do carro? Então, é conforme a utilização do carro, mas tem ali, né, no manual de serviço, no manual do proprietário, que tem ali, dependendo da montadora, dependendo do carro, eles indicam fazer de 1 ano a 10 ou 10 mil quilômetros rodados. Então, mas depende muito de montadora para montadora. Tá? Capitão, no caso, quando acontece algum acidente ou, né, teve esse problema com o pneu ou uma pane elétrica, tem o acostamento. A maioria das rodovias tem aquele pedaço para o acostamento, que inclusive dá multa se alguém passar por ali, né, trafegando. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso, dessa multa, o que é errado, porque é um escape de segurança, né? Como também sinalizar o carro para evitar que alguém desapercebido passe e cause aí sim um acidente ou até um atropelamento, né? Bom, em relação à multa do transitar no acostamento, ela é uma multa, ela mudou bastante essa infração. Antigamente ela era uma infração muito leve e acontecia muito, as pessoas andavam muito. Litoral, verão, todo mundo ali parado, esperando, vinha alguém querendo andar pelo acostamento. Parou o trânsito, vinha alguém querendo andar pelo acostamento. E essa multa hoje ela já mudou bastante. É uma multa hoje de R$1.000 e poucos, é uma multa com uma pontuação alta na carteira da pessoa, para desestimular esse tipo de conduta. Por quê? Exatamente pelo que a gente conversou. A pessoa está numa pane, ela para o carro dela no acostamento porque ela está precisando de ajuda. E aí vem a outra pessoa, bate naquele carro e às vezes causa um acidente, literalmente fora da rodovia, né? Ele consegue bater no acostamento. Então acontece bastante. Com relação à sinalização, qual que é o ideal para a pessoa? A sinalização que a gente aprende desde a autoescola lá, ela funciona, né? Então aconteceu um acidente, ou se você conseguir pelo menos trazer seu carro para o acostamento, falando do acostamento, desembarca do veículo com cuidado, verifica para que outras pessoas, se estiverem dentro do carro, neste primeiro momento, o ideal é que elas nem desembarquem. Por quê? É muito comum assim, a pessoa acha que ela está numa via normal. Então ela quer desembarcar, ela abre a porta com tudo, ela quer descer as crianças, e você está numa via que a poucos centímetros de você a gente está falando de um carro passando a 100 por hora, um caminhão passando. Então desce o condutor com cuidado, vai até o porta-mala dele, pega lá o triângulo dele, dá um espaço, 50, 100 metros, anda lá, coloca o triângulo dele, volta, desembarca de preferência na lateral do carro que está voltada para o acostamento, para a pessoa não precisar acessar a rodovia, desembarca essas pessoas, atravessa, se tiver, muitas vezes eles têm até o canteiro ali, né? Você consegue atravessar para o outro lado para ficar protegido pela defensa metálica. Tá. Você fica do outro lado da defensa. E uma outra coisa que é muito importante a gente falar, quase todas as rodovias hoje, principalmente as concessionadas, têm um call box a cada 1 quilômetro. O que é um call box? É um telefone de emergência. Às vezes a pessoa está numa área que não tem sinal, ela fica procurando sinal para tentar ligar, e ela está a 50 metros de um call box. E ela não sabe que esse call box serve para ela pedir ajuda na rodovia. Então, atravessou para o outro lado, procure um call box, liga para a concessionária e fala, eu estou em tal lugar. O call box, inclusive, indica onde você está. Então a concessionária, eu estou aqui, estou precisando de apoio, meu carro está quebrado. A concessionária já manda o guincho lá para poder fazer o socorro. E esse call box tem que digitar um número ou não? A hora que Quando você puxar ele, ele automaticamente já abre um contato com a concessionária. Então é só você abrir, falar, estou aqui, estou com um problema, meu carro aqui em tal local, a concessionária encaminha um guincho para poder te apoiar. Só que qual é o que a gente reforça? Muito cuidado na rodovia. Criança, às vezes a criança não tem noção, ela vai querer sair correndo na rodovia. Então assim, tira a criança do carro, porque pode acontecer de vir alguém bater, mas acha um local seguro para aguardar, mas de preferência de olho em crianças, bebês e tudo mais, cachorro às vezes quando tem, porque é um risco enorme você acabar deixando lá e bater.
Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouquinho mais desse assunto que é tão importante, principalmente agora nas férias, aproveitar com segurança. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com a Lespe em Pauta, hoje falando sobre segurança nas rodovias, principalmente em período de férias, também em feriados prolongados. O melhor é aproveitar de forma segura, ir e voltar. Bom, para essa conversa eu recebo aqui nos nossos estúdios o capitão Thales Borges, que é do Comando do Policiamento Rodoviário do Estado de São Paulo, e também Guilherme Ferreira, que é mecânico. Eles estão dando várias dicas aqui para a gente, para realmente ter uma viagem segura. Bom, voltando então a falar sobre a revisão, Guilherme, quais os itens que fazem parte dessa revisão? Então, na revisão nós olhamos todo o veículo, toda a parte mecânica ali, toda a parte de motor, câmbio, suspensão, pneu, toda a parte a gente chega a olhar, né? Tem os itens que são os itens de segurança do veículo, que é pneu, freio, suspensão, a parte de luzes, sinalização, a parte de limpador de para-brisa, que é obrigatório, né? Tá sempre em dia, até mesmo questão de pegar uma blitz, né? Um comando, alguma coisa, que é sempre olhado pelo pessoal da polícia, né? E também tem que estar sempre em dia. Então a gente acaba dando prioridade nesses itens, só que também é olhado toda a outra parte, que é a parte de ignição do motor, parte de injeção, parte de combustível, emissões, então tudo no veículo é olhado, tudo. Desde até o sistema de ar-condicionado do carro, higienização do ar-condicionado, tudo é olhado. Então... Desculpa, se me permite, aqui você falou a parte de iluminação, eu ia só citar isso daí. Sim. Principalmente um caso que para a gente é muito importante, motocicletas que entram na rodovia sem... a motocicleta ela treme muito, né? Porque ela é menor, ela acaba... E a iluminação dela muitas vezes dá problema. E é muito comum você pegar motociclistas que ele está acostumado a andar na cidade, perde lá uma iluminação traseira, por exemplo, dele, que já é ruim na cidade ele não ter, mas ele entra na rodovia sem iluminação traseira. Aí você está andando na rodovia... Tem áreas da rodovia que elas não são iluminadas. A cidade, você vai ver ele porque a cidade é iluminada, você vai ver o motociclista. Agora, na rodovia, não. Às vezes você está andando na rodovia e quando você vê, tem um motociclista na sua frente, sem iluminação nenhuma. Então, ele falou da iluminação, não só para carro obviamente muito importante, mas como a gente está falando para todos os condutores, o motociclista é muito importante. Se ele for pegar uma rodovia, ele olhar se o sistema de iluminação dele está funcionando. É muito comum a gente ter acidentes com motociclistas que estão sem iluminação traseira. E lembrando que é obrigatório também, né? Mesmo durante o dia, utilizar... No caso da motocicleta, sim. O carro não precisa, durante o dia, ligar a luz? Não mais. Nós tínhamos uma resolução antiga que falava que os carros teriam que ficar o tempo inteiro com ela ligada. 3 ou 4 anos atrás, a nova resolução fala que em vias de pista dupla, né, então 2 pistas ou mais, não há necessidade de você estar com ele ligado durante o dia. Ainda assim, recomenda-se muito, porque é muito bom, muito útil. Facilita muito você olhar no retrovisor e estar com o carro com a iluminação ligada. Então, embora não seja mais obrigatório nos casos de vias duplas, é muito importante. Porque até os aplicativos, né, de Waze, daí já fala, você entrou numa rodovia, acende os faróis. Então já deixa claro que é uma medida, então não é mais assim como o capitão explicou, obrigatória, porém faz parte de uma medida de segurança. Então é melhor o excesso pecar pelo excesso do que pela falta, né? Muito melhor, isso é importantíssimo. E o Guilherme com certeza deve olhar porque também além da questão, a gente fala da infração, porque né, há infração, mas eu digo assim, a questão da segurança ela é muito importante. Sim. Então um carro às vezes que você vê com uma única luz também, você acaba não entendendo muito bem. Quando você chega muito perto dele, você vai ver que é um carro
A gente tem casos, por exemplo, caminhão também é um caso famoso, né? Porque o caminhão treme muito, e muito problema de iluminação em caminhão. Então, às vezes você está andando, literalmente você vê um caminhão praticamente sem luz nenhuma. Nossa. Também é um risco grande. Agora, desculpa, Guilherme, cortei você, mas em relação aos itens de segurança, né, que são muito importantes. Esse é fundamental, né? E aí entra também a parte ali da responsabilidade do condutor, também tá sempre olhando antes de viajar, pegar a estrada, né? Ver se o nível de água do radiador ali, que é o fluido de arrefecimento que a gente chama, que se tá no nível certinho, que mostra lá no reservatório, se o óleo de motor tá em dia, se o fluido de freio tá em dia, que são coisas que o próprio condutor tem que estar atento, entendeu? Pelo menos ali a cada 15 dias ele tem que dar uma olhada. Porque se você tem um vazamento, o cara faz revisão a cada 1 ano. Então, se tem um vazamento daqui 6 meses que ele fez a revisão, e ele vai viajar, ele vai ficar na rua. Então, ele tem que estar sempre atento nesses detalhes, entendeu? E, Guilherme, tem ali aqueles clientes, né, que você fez a revisão, mostrou sim que tem alguns problemas para serem resolvidos, mas a pessoa fala, não, resolve só aquilo e aquilo, deixa esse aí que eu vejo mais para frente. Isso acontece com uma certa frequência? Acontece bastante, e assim, é sempre aquele defeito que a gente apontou na revisão que deixa o cara na rua, deixa o condutor na rua. Então é importante, se você está levando o seu veículo numa oficina que é de sua confiança, eles estão apontando o defeito, então é melhor fazer, porque sempre tem aquele cliente que pergunta, mas qual que é a prioridade? O que é prioridade? Você passa um orçamento para o cliente, passa a relação de defeitos, mas o que é prioridade? Tudo. Se a gente está passando é porque é prioridade, a gente não está querendo incrementar algo a mais. Sempre tem isso, o cliente perguntar o que é prioridade. Se a gente está passando é prioridade. E capitão, até um carro parar ali numa rodovia ou mesmo na rua, pode causar acidente com outro veículo, mas também depende de onde você para, também pode ser um risco para toda a família, né? Parar num lugar que seja já perigoso, um bairro mais perigoso, é complicado, né? Melhor deixar o carro zerado. A gente tem alguns pontos aqui próximos a algumas rodovias em que você tem, comum você saber de alguns assaltos que acontecem. Então, óbvio, né? A gente conhece esses pontos, a gente tenta sempre estar patrulhando, olhando, mas acontece, de fato acontece em alguns lugares, principalmente quando você tem assim saída de grandes cidades. Porque você tem uma cidade, às vezes a cidade ela cresceu bastante, aquelas áreas mais periféricas que ficaram ali coladas com a rodovia, muitas vezes as pessoas vê um carro parado ali, não tem ninguém próximo, o cara que, um assaltante, um marginal vai acabar indo lá tentar roubar alguém. E aí se você está com o seu carro parado, você não consegue nem sair dali, você está vulnerável. Né? Aí num caso desse, o que é melhor fazer? Então assim, se de repente numa rodovia, como o senhor comentou, pegar a família, tirar do carro, colocar depois aquela parte de ferro, né, que é defesa para deixar ali todo mundo em segurança, mas se o lugar não você olhou no entorno, bateu aquele medo, o que faz? Abandona o carro e vai todo mundo junto procurar ajuda? O que faz? Olha, o ideal é que você, tão logo isso aconteceu, seu carro quebrou, teve algum problema, você precisa primeiro pedir ajuda para você retirar o carro dali. Né? Então você vai ligar lá no callbox, você vai ligar para a concessionária, ligar para o DR. Mas se você se sentiu, não está numa área de segurança, você está com algum medo, é o 90. Liga o 90, informa onde você está. Olha, eu estou... rodovia é um pouco diferente, né? Porque assim, você vai ter que dar alguma questão próxima. Olha, eu estou próximo ao lugar, às vezes a pessoa não sabe. Ela fala assim, olha, eu estou numa rodovia aqui, eu estava indo para a cidade de Sorocaba, eu andei mais ou menos tantos quilômetros, se ele não vê uma placa, né? Se ele vê a placa, então eu acho que eu estou mais ou menos perto do quilômetro tal. Tem uma empresa perto, tem dá algum ponto de referência. O próprio policiamento vai avisar o policiamento rodoviário vai até o local, apoia você para você sair de lá com segurança, não tem problema. Então é importante, acionei a concessionária, por exemplo, falei no callbox, olha, eu estou num lugar aqui, mas eu acho que esse lugar aqui não é um lugar muito legal. Você pode, por gentileza, pedir para a polícia também vir aqui, para ficar aqui comigo, né? Vamos até o local, esperamos o guincho chegar, apoiamos, não tem problema.
Então, essa questão da segurança, ela é prioritária para a polícia. Então, qualquer pessoa que estiver se sentindo insegura, de alguma forma, ela pode fazer contato conosco e a gente vai até o local. Principalmente uma mulher sozinha, né, e acontece alguma coisa, porque não são todas as mulheres, né, que conseguem dar algum jeito ali no carro para andar um pouquinho mais, ou ter ali tipo, parou, o que eu faço agora, né? Então também fica mais vulnerável, né? Sim. A gente fala que assim, o 190 ele é universal, né? A gente brinca que o 190, até a gente fez uma pesquisa muitos anos atrás que falava assim, com crianças, né? Eu mostrava vários telefones, eu falava assim, qual é esse telefone aqui? 190, eu falava assim, é a polícia. Então, às vezes no desespero, no susto, eu falo assim, para quem que eu vou ligar? Qual que é o telefone aqui dessa concessionária? Não tem, às vezes, muito sinal, né? Não está conseguindo pesquisar? Liga o 190, fala onde você está, vai acionar a polícia, a gente dá o atendimento, aciona a concessionária, aciona quem precisar acionar, não tem problema nenhum, a gente está à disposição da população. Guilherme, a gente falou bastante sobre os carros, né? Quando a gente pensa em viagem, a maioria das vezes é utilizado o carro, mas tem bastante aventureiro por aí que coloca uma mochila nas costas e vai embora de moto. Moto também tem a mesma avaliação? Também se olha tudo quando vai fazer uma revisão? Como que funciona? Então, como a gente é da parte de 4 rodas, né, a gente não tem muito margem assim para poder falar. Certo. Mas acredito que sim, deve sim ter as revisões ali nas concessionárias, nas oficinas particulares, que no dia a dia aí o pessoal faz a revisão para deixar a moto sempre em dia, para poder viajar, para ir trabalhar, que o pessoal utiliza muito em São Paulo, a moto no dia a dia para ir trabalhar. E querendo ou não, você ficar na estrada ou ficar numa avenida de São Paulo é ruim da mesma forma, né? O pessoal tem que deixar a moto sempre em dia também. Capitão, o senhor falou da questão da iluminação da moto, né? Por conta da trepidação, mas tem outras coisas que acabam também acontecendo e dando alguma pane ou colocando também o motociclista, que é bem mais vulnerável do que quem está no carro, né? No caso de acidente. Os pontos de moto que acho que são mais interessantes da gente conversar aqui é a questão do pneu, mesma coisa, pneu liso é muito importante para a moto também, até porque é menos pneus, né? A estabilidade depende muito disso. Então olhar para a questão do pneu. A iluminação é muito importante, iluminação de moto. Como eu falei, principalmente a traseira, né, porque você está... Motos são todos, né? A frontal é muito importante para você ver o que você está dirigindo, e a traseira por conta de você saber o posicionamento da moto em relação à rodovia. Então esses dois pontos muito importantes, pneu e iluminação. Capacete de moto é muito importante. Às vezes as pessoas, assim, como eu falei, a questão econômica ela demanda muito em relação à segurança de alguém. Então é muito comum você ver vídeo na internet, né? A pessoa vai lá, pega um coco, joga num capacete mais baratinho, ele explode. Você joga num capacete melhor, ele segura. Então assim, dentro das condições de cada pessoa, buscar um bom capacete, porque isso é muito importante na rodovia. A gente quer que a pessoa não caia, mas se ela cair, ela está muito exposta numa rodovia e às vezes o capacete é fundamental para ela se proteger. Então o capacete é fundamental. Muitos motociclistas, principalmente aqueles que já gostam mais, o cara da moto speed, que anda mais, ele tem aparelhos de proteção, então tem uma jaqueta melhor, uma calça, para ele poder deslocar com uma roupa que seja mais apropriada. A pessoa, às vezes, ela cai na rodovia e essa roupa protege ela de se machucar mais. Machucar ela vai, mas ela machuca menos. Tá? Então, motocicleta, eu acho que talvez esses 3 itens eu diria que são fundamentais. Um quarto item que eu só vou deixar assim, que é para perto de cidades. É muito comum o motociclista não querer andar com aquela famosa antena que corta porta-pipa, que eles falam, né? Que corta a linha de pipa. Perto de grandes cidades, infelizmente, a gente sempre tem pessoas que querem empinar pipa. A rodovia é um lugar muito aberto, então a pessoa às vezes quer usar ali perto da rodovia para fazer isso. E isso é um risco enorme, né? É muito importante. Vai sair na rodovia, coloca a antena, porque ela salva vidas. Uma linha de pipa que pegou no pescoço de alguém numa rodovia, com a velocidade que pega, mata a pessoa. Era exatamente isso que eu ia perguntar, né? Porque a rodovia já se fala para não empinar as pipas ali na parte urbana, levando em consideração os riscos que tem com a eletricidade, né? Principalmente para quem está ali brincando. Então fala, pega um lugar mais descampado, e perto das rodovias tem bastante espaço assim. A gente vê muita criança, não só criança, né? Adulto também empinando pipa. Então uma área bem que requer bastante atenção, né? Bastante.
Aham. Acho que diria que assim, essa questão da moto hoje, ela está intimamente ligada assim, a dois problemas que nós temos hoje, 3 problemas, são intimamente ligados à segurança da rodovia. As motocicletas, o uso de celular, o celular também hoje é muito comum, né? E como a gente já citou lá no começo, a questão da alcoolemia. Esses 3 pontos hoje eu te diria que são os fundamentais. A gente vai entrar agora até para falar sobre a utilização do álcool, porque as pessoas nas férias ficam mais ali à vontade, mais distraídas, às vezes falam, eu só vou ali, é perto, e acabam dirigindo alcoolizadas. E outras, até por aproveitar ali o carnaval, que já é um momento que as pessoas utilizam muito álcool, acabam utilizando o volante também, coisa que não deveria, né? Fala um pouquinho para a gente, capitão, desse risco que é não só para a pessoa, mas principalmente para quem está do lado de fora do carro, né? Hoje acho que é um dos nossos grandes problemas, é uma pauta que, como eu disse, assim, nós temos muitos anos já de lei seca, muitos anos fazendo campanhas, tentando conversar com a população, porque todos os anos, todos os carnavais, a gente vai na TV, a gente conversa, a gente publica em redes sociais, a gente pede para a população, senhores, se você estiver indo, você está indo para um carnaval, você quer beber, pelo menos escolhe um por dia que não vá beber, para ele poder dirigir. Porque, infelizmente, assim, a pessoa alcoolizada, ela perde muito a referência da direção. É muito comum você ter, principalmente o pessoal mais velho, que é aquele pessoal que desde as antigas bebia e dirigia, o cara, você para ele e fala assim, mas eu bebo melhor quando eu dirijo. Aí você fala assim, não, desculpa. Ele fala assim, eu dirijo melhor quando eu bebo. Uhum. Então ele fala assim, eu dirijo melhor quando eu bebo. Aí eu falo assim, olha, não tem como, porque você vai ter perdido o reflexo, você vai ter perdido a sua capacidade de direção. É natural do ser humano. Bebeu, você está alcoolizado, você vai perder esse reflexo. E isso causa, como a gente falou, acidentes. A pessoa ela perde essa referência, perde a referência de local. Às vezes já pegamos pessoa, juro por Deus, eu parei uma pessoa uma vez que ele estava tão alcoolizado que eu falei para ele assim, o senhor vai ter que aguardar aqui, me dá a chave do seu carro, eu vou pegar o etilômetro ali para medir quanto você está. Eu saí dali, busquei o etilômetro e voltei, ele estava dormindo. Não. Ele apagou o carro. De tão alcoolizado que ele estava. Imagina um cara que está nesse nível de alcoolemia dirigindo na rodovia. E você está com a sua família dirigindo, querendo chegar em segurança na sua casa, e um cara desse bate e mata todo mundo. Né? Então, assim, mais uma vez, assim, reforçando como a gente sempre fala, se você vai beber, não dirige. Está aqui em São Paulo, está em alguma cidade, vai ficar dentro da própria cidade, vai de aplicativo, carona, mas se você vai transitar, eu sou de Campinas, quero vir em São Paulo curtir o carnaval daqui. Ou você fica aqui, dorme aqui, no dia seguinte você vai embora, aluga aí, tem tantos lugares onde você pode alugar para você ficar um dia, mas não venha dirigindo e volte dirigindo, porque se você for beber, e aí, infelizmente, assim, nós vamos estar fiscalizando, porque é algo muito importante. O trânsito urbano vai estar fiscalizando. E muitas vezes você para essa pessoa e fala assim, mas poxa, que tristeza. Gente, a gente vai estar fiscalizando. E eu vou tirar todo mundo que eu puder de circulação pela segurança de quem está na rodovia de forma certa. O cidadão comum, ele pode também, percebendo que ouviu que a pessoa está bebendo e está dirigindo, ou percebe que está estranho, tem alguma coisa estranha ali, ou está cortando muito, ou parece que o carro não está com controle, ligar, acionar a polícia e falar que tem alguma coisa errada, e como que ela faz? Ela precisa de anotar ali a placa? Olha, o ideal, óbvio, que ela tenha ou a placa, ou pelo menos alguns dados do veículo. Eu sei que é um veículo, sei lá, uma marca X, uma cor, é um veículo dessa marca, dessa cor, passou em tal lugar. O que ele pode fazer? O mais rápido para ele poder acionar seria, inclusive, como eu falei, os callbox. Então, eu percebi que tem alguém, eu já encosto no próximo callbox, porque ele tem a cada quilômetro, eu encosto no callbox e já falo, eu acabei de estar vendo aqui, a pessoa assim, assim, assado. Se você tiver uma característica da pessoa, ou do carro, do quilômetro que você está, porque a própria concessionária já nos aciona, a gente já tem esse contato direto com o concessionário, o DR, e já vai avisando, é quilômetro X, é um carro assim, é um carro assado, e a gente consegue ir tentando monitorar para pegar ele. Se você tem uma base da rodoviária perto, encosta na base da rodoviária. Se tiver um saldo, né, um serviço de atendimento ao usuário, percebeu que alguém lá da rodovia,
encosta nesse sal e avisa, e o pessoal nos informa. Nós temos, obviamente, cada base, mas ela tem telefones distintos. Então não adianta eu te passar um telefone, porque eu teria que passar de cada base de policiamento. Mas esses outros canais, seja pela concessionária, pelo DR, pela 190, qualquer um deles vai nos acionar, passando essa informação, a gente vai tentar buscar. Vamos falar agora do uso do celular? É cada vez mais comum, né? Por mais que se fale, faça campanha para não usar o celular, às vezes você acaba vendo as pessoas assim, utilizando o celular. Algumas estão usando porque é o GPS ali que ela tem, né, para guiar, mas outras estão trocando mensagem mesmo. Fala um pouquinho para a gente, é um risco que tira a atenção da pessoa, né? Olha, eu queria que fosse só a pessoa que está trocando mensagem, porque assim, a gente tem a pessoa que está assistindo o TikTok, sabe, e dirigindo. Então a gente tem coisas assim realmente absurdas na rodovia. Mas é algo que nós vemos aumentar cada vez mais, muita gente usando o celular. A questão do GPS, eu concordo com você, mas o que a gente orienta? Colocou o GPS lá, colocou a sua rota, faça isso antes de sair. Saiu, já está com o GPS ali colocado, segue, olha quando tem alguma dúvida, alguma coisa, mas segue olhando para a rodovia. Agora, se a pessoa está usando isso para trocar mensagem, conversar, e assim, a pessoa está digitando, sabe? Ela está digitando ali, olhando, e o carro dela indo. Então, esse é um risco, a gente já aconteceu, gente, isso é muito comum. Eu estou, às vezes, vejo um carro, alguém digitando, eu encosto a viatura do lado, dou sinal para ela, e a pessoa está aqui. De repente ela vai assim, ó. Aí você fala assim, encosta. Aí a pessoa, mas assim, gente, se você, quantos quilômetros, quantos metros você dirigiu e você não percebeu nem a viatura apitando lá, com a luz ligada, quiçá o resto. Como que você vai ver o resto da... Sim. Então, hoje o celular é um dos nossos maiores problemas. Acidentes com colisão traseira, batendo muito. Assim, o cara bate sem perceber. E ele não bate nem freando. Ele bate sem frear. Ele bate sem perceber. Então, infelizmente, isso tem acontecido muito. A gente fiscaliza muito, mas o pessoal insiste em fazer. Bom, nós já estamos chegando no finalzinho do nosso programa, mas eu quero ainda que o Guilherme deixe aí, eu já agradeço o Guilherme pela participação, Guilherme Ferreira, que é mecânico, trouxe aí para a gente o alerta, o cuidado com o carro, né, durante os passeios, as viagens, rodovias, para evitar problemas. Então agradeço já a sua participação e eu queria até que você falasse a questão de custo-benefício, por quê? Cuidar do carro preventivamente sai mais barato do que depois, por exemplo, se der uma pane? Com certeza, Priscila. Tem diversos exemplos que a gente pode citar sobre a questão preventiva, da manutenção preventiva do veículo e a manutenção corretiva. A gente pode começar falando pela parte do freio. A pastilha de freio, se você chega a fazer a manutenção preventiva nela, você troca só a pastilha, o disco ali, às vezes você faz uma retífica ou você aproveita ele do jeito que está. Agora, se você vai fazer uma manutenção corretiva na pastilha de freio, além de substituir a pastilha, você tem que substituir o disco também. Porque a pastilha ela chega no final do ferro, que a gente chama, que é o ferro mesmo, e entra em atrito com o disco, que é outro ferro, ou seja, acaba estragando. A parte da cerâmica ali da pastilha acaba e o ferro acaba estragando o disco de freio. Então é um exemplo claro sobre a manutenção preventiva e a manutenção corretiva, no caso do freio, né? Tem a manutenção preventiva e corretiva no caso dos pneus também. Se você faz uma manutenção preventiva, que é o alinhamento, o balanceamento na questão da suspensão, dos pneus, você tem pneu ali para 3, 4 anos. Se você é uma pessoa que não faz o alinhamento, você tem o desgaste prematuro, seu pneu dura de 2 anos a 2 anos no máximo, vamos dizer assim. Que é um pneu que ele vai desgastar mais um lado, vai desgastar mais um outro, ele vai deformar devido ao balanceamento estar fora. Então, são questões aí que fica claro a questão do custo-benefício de você fazer uma manutenção preventiva no veículo. E fora que o motor também... Não, o motor, se você não, no caso do motor, se você não faz a manutenção de troca de óleo, no caso, você perde um motor. E aí o custo é muito alto, entendeu? Você perder um motor, tem que fazer uma retífica de motor. Tipo, você vai gastar R$450 para fazer uma troca de óleo e você vai gastar R$10.000 para fazer uma retífica de motor. Nossa. Entendeu? Depende do carro, de carro para carro, mas chega a ser mais do que isso ainda, entendeu? Então a questão do custo-benefício da manutenção preventiva
é bem mais chamativo, digamos assim, do que a manutenção corretiva. Sim. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Eu que agradeço pelo convite. Obrigada. Também agradeço a participação aqui conosco do capitão Thales Borges, que é do Comando do Policiamento Rodoviário do Estado de São Paulo. Muito obrigada. E também deixar o recadinho para a população, né? Tem que tomar cuidado. Sim. Acho que o nosso maior recado é assim, a polícia está ali buscando sempre proteger aquele que está andando corretamente na rodovia, que eles contem com a gente, que eles não precisam ter medo da polícia. E que a gente está à disposição. Que precisar da gente, a gente está ali para ajudar a nossa população. Tá? Obrigado pelo convite. Guilherme, obrigado pela participação. Eu agradeço. Então, estamos à disposição. Obrigado. Obrigada. Bom, agradeço então os nossos convidados que deixaram dicas valiosas. Tome cuidado, vá e volte, aí aproveitando não só o carnaval, as férias, as viagens, mas com muita segurança. O Alesp em Pauta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.